Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à primeira live da semana do Núcleo Assistencial Ramatiz. A palestra de hoje é sobre o suicídio na visão espírita. Nós estamos no mês de setembro e sabemos que setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Essa campanha ela é realizada em vários países do mundo e o Brasil é um desses países que também realiza essa iniciativa de conscientização, de prevenção, de divulgação, para que as pessoas não cometam suicídio. Então, a apresentação de hoje ela vai ficar sob minha responsabilidade e vamos começar os trabalhos, então. Meus irmãos, o suicídio é uma das maiores causas de morte entre os seres humanos. Estudos relacionam como fatores comuns no suicídio os transtornos psiquiátricos, o uso abusivo de álcool ou outras substâncias, a perda de emprego, problemas financeiros, términos de relacionamentos, exposições a situações de violência, trauma ou abuso, dor ou doença crônica, entre outros fatores. Esses aqui são os principais. Todos os anos, mais pessoas morrem de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama juntos, ou guerras e homicídios. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio em todo o mundo. Uma a cada 100 mortes. No Brasil, foram 12.745 mortes neste ano de 2019. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado em julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que o número de suicídios no Brasil, em 2020, no ano passado, foi de 12.895 casos. Entre os 5 estados com maiores índices de suicídio neste período, estão 3 da região sul: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Aí nós temos São Paulo e Minas Gerais. Então vocês podem ver aqui no mapa, né, são estados bem próximos, um colado no outro. Mas como a doutrina espírita analisa, como ela vê a questão do suicídio? O Espiritismo nos esclarece que um dos desígnios de Deus é que retornemos, que tornemos espíritos puros e em todas as nossas encarnações possamos nos aperfeiçoar com a realização de provas, vencendo a influência da matéria física, aprendendo as leis divinas e adquirindo virtudes em nossas reencarnações. Por isso, a vida é tão preciosa. Ela nos dá a oportunidade de evoluirmos. E é por ser a vida preciosa que a providência divina dotou todos os seres inteligentes no Instituto da Conservação. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 703, os espíritos superiores nos esclarecem que o indivíduo não deve abreviar a vida voluntariamente sob nenhum pretexto, ou seja, nunca ele deve fazer isso. Porém, ele tem seu livre-arbítrio e ninguém pode impedi-lo de cometer o suicídio, de se matar, embora ele sofra sempre as consequências deste ato. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores e das comunicações recebidas de vários desses espíritos que se suicidaram, realizou uma abordagem profunda sobre o suicídio, deixando registros valiosos em muitas páginas de obras fundamentais do Espiritismo, especialmente em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em o livro O Céu e o Inferno e em várias revistas espíritas. O Espiritismo nos revela a causa principal do suicídio, as tribulações da vida são ao mesmo tempo expiações de faltas cometidas no passado e provas para o futuro. O próprio espírito as escolhe com vistas ao seu adiantamento, mas pode acontecer que durante a execução da obra ache a sua carga muito pesada e recue antes da conclusão
da sua missão. Vocês estão vendo na foto, que simboliza um irmão encarnado e a sua cruz, que ali são as suas obrigações que ele tem que cumprir aqui na Terra, aquilo que ele assumiu no plano espiritual e que, ao retornar ao plano físico, precisa concretizar. É então que ele recorre ao suicídio, o que o retarda em vez de fazê-lo avançar. A doutrina espírita nos ensina que o espírito encarnado, sob a influência da matéria, esquecido das resoluções que toma ao conhecer suas próprias provas no mundo espiritual, não consegue suportar as tribulações da vida e abrevia, o que prejudica a sua caminhada evolutiva. Todos nós sabemos que nós voltamos, nós reencarnamos para que possamos evoluir, possamos corrigir erros de vidas passadas. O nosso objetivo aqui é a evolução do ser, a evolução dos planetas, do mundo. Então, as reencarnações, elas servem para isso. Mediante a análise dos ensinos contidos nas obras básicas da doutrina espírita, verificamos que o suicídio é uma transgressão da lei divina e constitui sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Desse modo, jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicídio é tal qual o prisioneiro, o suicida é tal qual o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso, de novo, é mais severamente tratado. Ele julga escapar às misérias do presente, mas na verdade mergulha em desgraças ainda maiores. Na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Segue a resposta. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento, que ao desencarnar, ele vai perceber que a vida continua. Então, se ele tira a própria vida, achando que aquela dor, que aquele problema vai passar, ele vai se decepcionar porque a vida continua e esse problema vai continuar e só vai aumentar. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediata, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre este laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida haja extinguido completamente. Sobre esse laço que liga o espírito à matéria, pouquinho para frente eu vou comentar mais sobre ele, tá? Inclusive com uma ilustração. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao mundo dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição deste corpo e resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu a sua interrupção. Não é, em geral, este efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro,
a culpa em que incorreu. Assim é que espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais ressignificação. Em alguns casos, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pelo que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário, é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que eles nos põem sob as vistas. Como eu disse, eu vou falar agora sobre esse fio, sobre esse cordão que liga o espírito à matéria. É importante ressaltar que, ao cometer o suicídio, há um desligamento brusco da matéria com o espírito. Esse ligamento entre os dois corpos é feito através do fio de prata, também conhecido como cordão fluídico ou cordão astral. Trata-se de um fio que liga o corpo físico ao corpo astral, o corpo espiritual. Ele é um apêndice energético e transmite energia vital para o corpo físico durante a projeção astral, o seu desdobramento. Então, como vocês estão vendo na imagem, a pessoa que vem cumprindo a missão dela, vivendo todos os dias da sua vida, vai ficando mais velha, com o tempo esse fio vai ficando mais fraco, e quando chega o momento ao desprendimento do corpo físico e do corpo material, mas sem uma forma abrupta, diferentemente do que acontece no caso do suicídio, quando há uma forma abrupta, ou seja, uma interrupção muito forte deste fio. Em o livro O Suicídio e a Loucura, encontramos os motivos que mais incitam aqueles que não se entendem como espíritos imortais a recorrerem ao suicídio, alimentando a ilusão de se livrarem dos sofrimentos que os acometem. Então, vamos citar aqui alguns tópicos: desgosto da vida, fuga das provas, desesperança, vergonha e orgulho, sacrifício a outras pessoas, por ser dominado pelas paixões, para encontrar com entes queridos que já partiram, para apressar uma morte próxima, é o caso de uma pessoa que está em estado terminal e deseja antecipar a sua morte, por obsessão, seja de espírito para encarnado, de encarnado para encarnado, ou a própria auto-obsessão, por loucura, no caso doenças psiquiátricas, por remorso de ter cometido algum ato muito grave e que não consegue trabalhar, não consegue seguir a sua vida, normalmente por conta deste ato, por um risco imprudente, assumir o controle da direção de um veículo embriagado e dirigir em alta velocidade, por imaginar obedecer a um dever, por imaginar que terá uma vida melhor, que é o caso que muitas vezes a gente ouve notícias daqueles nossos irmãos que viram homens-bomba e resolvem tirar a própria vida e matar centenas de outras pessoas na esperança de cumprir um dever e ir para algum lugar melhor. Estão totalmente enganados. Alguns tipos de suicídios aqui nós temos aqui. O direto, que é aquele que é cometido contra a própria pessoa. Por exemplo, ela se dá um tiro, ela se enforca, ela se joga de uma ponte em frente a um veículo, ela toma um veneno, ela tira a própria vida. O indireto, que é aquele que uma pessoa participa do suicídio de um terceiro, induzindo-a a esse crime, fornecendo a ele um instrumento para a prática do crime. Um remédio abortivo, no caso de uma mulher grávida, para abortar uma criança, fornecer uma arma para quem tem pensamentos suicidas e quer tirar a própria vida, uma faca, dar veneno, enfim, são esses alguns exemplos que podemos citar de suicídio indireto. E o autossuicídio é aquele, que os nossos irmãos que são
dependentes químicos, de álcool, tabagismo, de drogas, e todos os dias têm um consumo elevado dessas substâncias e vão destruindo a sua vida, vão diminuindo a sua permanência aqui na Terra, a quantidade de anos que iam viver. Então, isso é um auto-suicídio. Das regiões onde ficam os suicidas e da utilização deles para a indução ao suicídio de encarnados. Nós sabemos que os nossos irmãos, quando desencarnam, eles vão para regiões mais densas, regiões umbralinas, onde não há uma energia boa. Então, inclusive, muitos desses irmãos, eles servem de instrumento para outros espíritos malfeitores fazerem com que eles induzam irmãos encarnados a se suicidarem. Se todos soubessem que a morte é apenas o abandono do corpo material e que continuamos a viver, colhendo na vida futura os frutos das nossas ações do presente, jamais cederíamos à ideia do suicídio, porque entenderíamos que necessitamos viver com resignação e obediência às leis de Deus. O que ocorre é que muitos suicidas acreditam que, tirando a própria vida, irão sanar a dor, mas isso é um grande engano, pois a dor vai continuar e ela vai aumentar, inclusive no plano espiritual onde eles vão estar. Ao voltarem ao plano espiritual, trazem consigo as dores da vida material das suas últimas encarnações e agora o peso de ter tirado a própria vida. Ao perceberem que a vida continua e os problemas só aumentaram, muitos deles entram em profundo estado de tristeza e permanecem por muitos anos vivendo nessas áreas umbralinas, atrasando ainda mais o seu processo de evolução. Para muitos, o despertar no mundo espiritual é longo, pois seu estado de consciência ainda não permite o entendimento de que a vida continuou, mas em um plano diferente. Esses irmãos encarnados trazem seu perispírito graves traços oriundos do suicídio. Então, muitas das vezes, esse irmão que desencarnou através do suicídio, o plano espiritual deixa com que ele permaneça desacordado, dormindo, sem entender o que aconteceu com ele, porque se ele perceber que a vida continuou, que aquelas dores que ele tinha vão permanecer, vão continuar, isso vai gerar mais dor nele ainda. E ele não está preparado para esse entendimento. Então, muitas das vezes, eles ficam ali desacordados, por muitos e muitos anos, até que ocorra esse despertar e que eles tenham consciência de que o que aconteceu, de que a vida vai continuar, que eles vão precisar voltar, vão precisar reencarnar, vão precisar corrigir esse erro do suicídio, além de outros erros. E como foi dito, o perispírito desses nossos irmãos, ele traz graves danos. A gente lá no centro onde nós trabalhamos, tem uma irmã que pinta, então ela sempre traz imagens de retratos de suicidas, e o perispírito dele sempre tem algum problema, algum defeito, não é normal por conta do suicídio. Seja ele um tiro, um problema na cabeça, se tomou veneno, tem problemas na garganta, enfim, uma série de situações aí. Seu perispírito precisará ser tratado no plano espiritual para reparar os abusos desse suicídio. Neste caso, inclui-se também os auto-suicidas, que não resistiram aos vícios do tabagismo, das drogas, do álcool, entre outros, e acabaram morrendo por conta desses excessos. Esses auto-suicidas também vão ter problemas no perispírito e também precisarão passar por um tratamento. Apesar de serem tratados no plano espiritual, esses irmãos, ao retornarem em outras encarnações, trarão consigo, nesse novo corpo, as marcas deste excesso. Serão problemas hepáticos, problemas respiratórios, distúrbios cerebrais, problemas de locomoção. Nós sabemos que espíritos que várias vezes que cometeram suicídio em várias encarnações, eles podem vir numa condição limitada de locomoção, não conseguindo se locomover, enfim, problemas de microcefalia, e uma série de outros problemas, para fazer com que esse espírito cumpra essa encarnação e não tire a vida novamente, como fez em vidas passadas. No livro Memórias de um Suicida, na segunda parte intitulada Os Departamentos, a Torre da Vigília, nos ensina que nem todos os suicidas são levados para o Vale dos Suicidas. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos
e desencaminhados antes de atingirem o vale, por maltas de obsessores, que às vezes também foram suicidas, ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades, que continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos, que lhes não oferecem resistência, através da vigilância, dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas, imprudentes, que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Em se tratando de suicidas, estes ainda se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhe restava para a conclusão do compromisso da sua existência, que prematuramente foi cortada. Ou seja, eles permanecerão no vale dos suicidas até se despojarem das forças vitais que se encontram revestindo-lhes os envoltórios físico e espirituais. Para tais infelizes, um só bálsamo existe, a prece das almas caritativas. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário um estágio numa antecâmara, uma região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Aqui nós vamos citar alguns traços comuns dos suicidas. O suicida, quando comete o ato extremo, ele sempre comete o ato extremo em local que será encontrado. O suicida sente desgosto, decepção, porque descobre que continua vivo após cometer o suicídio. Ele sentirá a tentação de cometer o suicídio novamente em outras vidas. Por isso que é dito que espíritos que se suicidaram, uma nova reencarnação, eles vêm e podem cometer o suicídio novamente. Eles trazem esse traço, essa insatisfação de estar encarnados. Então, a tendência, o risco deles cometerem suicídio novamente existe. O espírita tem vários elementos inconciliáveis com a ideia do suicídio. Primeiro, a certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz ou infeliz e resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando a vida, chegaria a um resultado absolutamente oposto ao que esperava. Que ele desviaria de uma situação ruim para chegar a outra ainda muito pior. Que não poderia rever no outro mundo os objetos de sua afeição, familiares de outras vidas, amigos do plano espiritual que ele fez em outras encarnações ou no plano espiritual. Então, cometendo o suicídio, ele não teria mais esse contato, porque esses irmãos vão continuar a caminhada deles de evolução, e esse espírito que insiste em cometer o suicídio permanece retardando a sua evolução. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é lei inevitável, é lei irrevogável, ou seja, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Sucumbindo ao suicídio, este espírito rejeita e destrói o que a providência divina lhe concede, para que se torne um espírito mais evoluído. O suicida, remanescendo, experimentará as mesmas ou piores provas que lhe foram impostas nas vidas passadas. O estado indefinível de angústia, aflição e tristeza, que muitas vezes atinge a vida do suicida reencarnado, só cessará ao findar das causas que provocaram a sua morte. Então, aqui, meus irmãos, nós temos que ficar atentos a esse tópico. São 4 passos para ajudar uma pessoa sob risco de suicídio. Incentive a pessoa a procurar ajuda profissional. Assuma como um compromisso utilizar todas as suas habilidades para colocar essa pessoa na mão de um profissional da área de saúde. 8 em cada 10 pessoas que se suicidaram não tiveram contato com um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista nos 6 meses anteriores à sua morte. O ideal é acompanhar a pessoa, pelo menos, na primeira consulta. Eu posso dizer para vocês que eu presenciei o caso do suicídio de uma jovem, que eu pouco a via, mas eu sabia que ela era vizinha
de casa onde eu morava. Ela várias vezes tinha tentado suicídio e nunca tinha conseguido. E a família passava o tempo todo com ela, depois que aconteceu isso. E no dia, ela disse o seguinte, que ela ia para a escola, e ela foi até a porta da escola. Porém, ela voltou, e a família, acreditando que ela estaria na escola, foi trabalhar, foi fazer seus afazeres, e ela voltou para casa e se enforcou no fundo da casa. A hora que os familiares chegaram no lar, encontraram a menina nessa situação. Então é muito triste, e se nós soubermos de alguém que está passando por uma situação semelhante a essa, que possamos nos fazer presente, que possamos nos fazer amados e amar essa pessoa, para que ela possa entender que ela faz parte da sociedade, que as pessoas amam ela, que ela não precisa tirar a própria vida, que ela não vai conseguir nada com isso, ela só vai prejudicar a sua encarnação. Se concluir que a pessoa está em perigo iminente, imediato, não a deixe sozinha nunca. Procure ajuda da emergência, serviços telefônicos de atendimento a crises, profissionais da área ou consulte familiares dela. Se a pessoa vive com você, assegure-se de que ela não terá acesso a meios ou ferramentas para atentar contra a própria vida. O que seriam esses meios e ferramentas? Armas, venenos, pesticidas, cordas, faca, revólver, objetos cortantes ou medicamentos que possam ocasionar essa morte. Permaneça em contato, acompanhe o que a pessoa faz e como ela está. Como eu disse, faça-se presente na vida dela. Nós temos aqui algumas entidades, alguns órgãos, que passar o contato. O CVV é um dos mais conhecidos no Brasil, um dos pioneiros nesse processo. O telefone é 188. Tem o site deles também, que você pode se informar. Chat, e-mail, enfim, uma série de mecanismos aí que você pode conversar com o CVV. Eles estão em todas as redes sociais. Então é importante a gente estar divulgando o CVV. O CVV está abrindo daqui uns dias um curso também para quem quiser ser voluntário. Falem com o Vitor Biasbeck, nosso colega do grupo do Ramatiz. Ele tem as informações de como as pessoas podem estar se inscrevendo, participando desse treinamento, que é muito importante para ser um voluntário do CVV. Aqui em Mato Grosso do Sul nós temos o Grupo Amor Vida, 0800 750 5554. E recentemente, a nossa casa, o Núcleo Assistencial Ramatiz, implantou também o grupo de orações aos suicidas André Luiz. Este grupo ele acontece todas as sextas-feiras, às 6:30 da tarde. Se você conhece alguém que está precisando de oração, de prece, seja ele encarnado, desencarnado, lá na casa, no Núcleo Assistencial Ramatiz, tem um caderno que você pode estar colocando o nome dessa pessoa. Se você não tem condições de ir até a casa, mande uma mensagem no nosso Facebook, no nosso Instagram, @Núcleo Assistencial Ramatiz, que essas informações elas permanecem em sigilo e nós vamos repassar para os nossos irmãos que trabalham nesse grupo de oração. Então, Setembro Amarelo é uma campanha mundial que tem o objetivo de conscientizar as pessoas em relação à prevenção ao suicídio. E agora vamos encerrar com uma frase. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos. Nós não fizemos a prece de abertura, eu acabei esquecendo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui reunidos, que essas energias, que essas palavras, elas possam ser levadas aos nossos irmãos do plano espiritual que estão precisando de ajuda, aqueles nossos irmãos do plano físico que também estão precisando de ajuda, aquelas pessoas que por algum motivo não puderam participar desse estudo, e que todos sejam abençoados por Deus, pelo seu amor, que os nossos mentores, as falanges de Ramatiz, elas possam ir à casa de cada um de nós, cuidar da gente, cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos trabalhos, para que possamos continuar seguindo firme a nossa jornada, a nossa caminhada. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade
e desejar a todos uma boa noite.